Tá bom. Boa tarde, Rafael. Hoje é dia 19 de outubro. Aliás, boa tarde mesmo. Boa tarde, Ângelo. Quase boa noite já. É quase uma noite. Hoje é dia 19 de outubro e eu te convidei para a gente conversar com nossos colegas e amigos petroleiros sobre um problema que nos aflige sobremaneira, que é a AMS. E eu mesmo fazendo alguns programas com esse assunto, só que é muito importante a gente trazer aqui quem vive o dia a dia da AMS, né? Quem vive o dia a dia da luta pelos nossos direitos. Né? Eu achei que seria oportuno trazer uma pessoa como o Rafael Crespo, candidato recente ao Conselho Deliberativo da Petros, um cara que participa da comissão da AMS, um cara que é, além de ser sindicalista, que é uma opção dele como cidadão, né, como uma pessoa interessada em melhorar a condição de trabalho dos colegas petroleiros, é profissional, é engenheiro, faz parte de algumas comissões importantes de segurança e saúde no trabalho, fora da empresa, dentro da empresa. Se eu não me engano, é professor também fora da empresa, não é isso, Já Rafael? fui, já Já fui, já foi? fui. Não, mas quem é nunca deixa de ser. E eu estou dizendo isso para saber que o perfil antigo de sindicalista mudou, e mudou para melhor. Porque muitas vezes a gente ouve falar: por que o sindicato não se faz auxiliar de assessores que são experts no assunto? Os sindicatos e as federações fazem isso, e fazem isso de forma muito boa. A FUP, da qual o Rafael é um dos diretores, né, Rafael? Ou é Sim, diretor sim. só do Norte Fluminense? Não, atualmente eu estou na direção da Sindipetro NF e no Conselho Fiscal da FUP. Beleza, muito bom saber. Ela se faz auxiliar por profissionais de excelência, tanto em atuária quanto advocatícia, sobre os aspectos que dizem respeito à nossa aposentadoria, como agora ao nosso plano de saúde. O Rafael Crespo, que está aqui conversando com a gente, é um daqueles colegas que está no dia a dia, no trabalho, no confronto com a Petrobras, de discutir a AMS. E ninguém, ou algumas pessoas, como o Rafael, que também estão nesse grupo formal da Petrobras, tem tanta condição de falar sobre a AMS como o Rafael. E nós estamos aqui e pedimos a ele e agradecemos antecipadamente a presença, porque ele, melhor do que ninguém, sabe como tudo começou, né, em termos dos problemas que a gente está vivenciando na AMS, e como terminamos saindo de uma AMS que nunca pedimos para sair, para terminar numa APS que a gente não sabe como é dirigida, e para uma eleição que serão eleitos colegas que nós não sabemos exatamente quem são, mas sabemos com certeza que são alguns, ou talvez a maioria dos candidatos, são colegas que faziam parte da gestão da AMS por RH, que é a gestão de AMS que nós defendemos, por RH, que é muito mais barata, muito mais boa para a própria Petrobras e para nós petroleiros. Rafael, além das coisas que eu já falei de você, fique à vontade para você começar o seu relato falando um pouco de você mesmo e trazendo esse assunto que é de interesse de todos, né? Como é que a Petrobras, por interesse político, lógico, transformou a nossa AMS em APS, as falhas e as coisas gritantes que tem no estatuto e as excrescências que agora a gente está vendo nessa eleição. Palavra com você, meu amigo. Bom, Ângelo, primeiro agradecer pelo convite. Né? É sempre bom estar aqui a gente trocando essa ideia e a todos e todas que assistem cativamente o seu canal, que já está se transformando em uma referência de informação
para boa parte da categoria. Como você bem falou, eu entrei na empresa muito novo, eu entrei com 18 para 19 anos, ainda no primeiro período da faculdade. Aproveitei uma greve que teve na Federal Fluminense, onde eu fazia engenharia de produção e fiz a prova da Petrobras. Então, no primeiro período, eu já entrei logo na empresa e tudo que eu sei aprendi através da Petrobras, né? Então, já estamos aí, entrei em 2006, a gente já fiz esse ano aí 15 anos de empresa, então Muito bom. parece que o tempo voa, né? Parece que foi Boa ontem mesmo. que estava entrando na empresa, lá na base investigativa. E além de engenharia de produção, eu cursei também técnico de segurança do trabalho no IFE, né? No Instituto Federal Fluminense. E agora também estou cursando Big Data e Inteligência Analítica na FMU. Então, e tudo isso sempre pensando em como que a gente pode estar agregando a nossa formação para o nosso trabalho, né? Eu entrei no sindicato, foi em 2014, exatamente com essa demanda que nós, jovens, né? Nós que entramos que a gente fala que é a geração 2000, né? Que entramos ali nos anos 2000, quando abriu a porteira da empresa para a entrada de novos trabalhadores. Então, o movimento sindical acaba acompanhando isso também. Hoje a gente vê no dia a dia, né? Nós temos aqui no NF o exemplo do Teseu, na FUP também o David Bacelar, que entrou também nos anos 2000, na FNP também o Adaedson entrou no mesmo período. Então, essa nova geração, e que infelizmente de um tempo para cá fechou a porteira, né? Novamente. E hoje, para você ver, hoje nós somos a geração mais velha dentro da empresa, né? Então, por conta dessa sanha de 2016 para cá, de expulsar os empregados com mais experiência, né? Que tinham mais conhecimento da empresa, e acabou ficando a gente que perdendo os nossos mentores dentro da empresa que foram praticamente convidados a sair nesses últimos anos. Então, isso tudo foi, e desde então, dentro do movimento sindical, eu tenho. É um assunto que eu gosto, né? E é um tema que me atrai bastante, que é a questão tanto da Petros como também da MS, principalmente por serem temas que, ao longo do tempo, a gente foi vendo que afetam ali no dia a dia do trabalhador, né? É um ponto que você vê, poxa, é uma cirurgia, é uma consulta, para quem tem filhos, assim como eu também, é um ponto que não mexe somente com a nossa relação de trabalho dentro das quatro paredes da empresa, né? Mexe com as nossas famílias. Então, isso é algo que a gente precisa dar uma atenção ainda mais especial, porque normalmente as demandas nessa área são mais delicadas e urgentes, né? Não é simplesmente uma hora extra que você deixou de receber, não é uma folga que o seu chefe não deixou você gozar. Então, tudo isso levou a me interessar e a participar desse tema. Então, esse sou eu, mais ou menos, resumindo em pouco tempo, e com essa satisfação aí de poder a gente estar batalhando mais uma vez para estar garantindo um direito que é nosso, né? Rafael, eu tenho certeza que nós, petroleiros mais antigos, aposentados, e os poucos ainda da minha geração que estão na empresa, precisamos muito de colegas como você, com o seu valor, com a sua dignidade, com a sua garra, para trabalhar não apenas em prol de quem ainda está na Petrobras, mas também quem já saiu da Petrobras, e mais ainda, trabalhar para que tenhamos um Brasil melhor. E eu sei, você não falou, mas eu sei que a sua atividade profissional, a questão do segurança do trabalho, segurança e saúde no trabalho, tem tudo a ver com a sua participação, tanto nas questões da Petros, né, que você conhece muito bem. Lamentavelmente, você não se elegeu, mas vai se eleger na próxima, com certeza, como também na questão da MS. Vamos começar a falar rapidamente, né? Você que vive o dia a dia da negociação com a Petrobras na AMS,
como é que começou essa história da MS virar APS? Vai lá, palavra toda sua, Rafael. Vamos lá, vamos fazer de uma forma retrospectiva em pouco Isso. tempo, né? Porque é óbvio que sempre houve gestores dentro da companhia que queriam tirar a MS. Esse rumor de vamos substituir a MS por uma Unimed, vamos substituir por um Bradesco, isso não é novo, né? Sempre teve rumores, mas que nunca passaram disso, né? Sempre foi a vontade de algum gestor e que era nitidamente reprovado pelo próprio corpo dos trabalhadores da Petrobras, seja dos trabalhadores em si, representados pelos sindicatos, seja pelos próprios gestores da empresa também, que entendiam essa importância da MS, porque também eram usuários da MS, né? Com certeza. Então, quando veio com um golpe que teve em 2016 e logo depois com a assunção em 2018 de uma nova gestão dentro da Petrobras, através do novo governo que veio, começou a ter mudanças onde os rumores deixaram de ser apenas rumores, né? Veio primeiramente o ataque dentro mais especificamente da MS, a partir da nomeação do novo gerente executivo de RH, onde pela primeira vez na história nós tivemos um gerente executivo de RH que não era empregado concursado da Petrobras, né? Que foi com a vinda do Cláudio Costa. Então, esse foi o primeiro ponto, porque veio uma pessoa que não conhecia o histórico da empresa, com uma missão muito bem clara, que era de desmontar o nosso acordo coletivo e que viu uma grande oportunidade, como já está demonstrado em ações e denúncias que nós fizemos, em ações judiciais, em denúncias que nós fizemos aos órgãos competentes, sobre a criação dessa APS, que foi trazendo também um especialista, entre aspas, de gestão de planos de saúde, né? Então, através da vinda dessa dupla, do Cláudio Costa e desse nomeado, né? Martinho. Isso, do Martinho Bartimaia. Então, a partir daí, veio a estruturar o que seria esse projeto da APS, né? Desde, eu não sei precisar o ano, mas há pelo menos 10 anos existe a comissão da MS. A comissão da MS, que é prevista no acordo coletivo e que é uma comissão paritária entre os sindicatos e a empresa para discutir melhorias para o plano. Porque antes dessa comissão da MS, o que acontecia? Olha, em tal cidade está faltando pediatra, em tal região não tem um hospital de emergência. Então, para poder organizar essas demandas que vinham dos trabalhadores e que acabavam entrando lá ou na ouvidoria ou no Fale Conosco, foi criada essa comissão da MS para que a gente conseguisse ter uma interlocução rotineira e definida no acordo coletivo e não ficar somente na boa vontade da empresa de ouvir ou não ouvir as nossas demandas. E uma atuação permanente, né? Isso, uma atuação permanente. Então, isso fez com que criasse essa comissão da MS e fosse estipulada em acordo coletivo. Então, pelo acordo coletivo, todas as mudanças previstas na MS, que fossem ser implementadas na MS, precisavam ser debatidas na comissão da MS. E nós tivemos, ao longo dos anos, diversos pontos que partiram, primeiro, óbvio, a partir das demandas dos trabalhadores, que a partir dessas demandas eram organizadas pelo movimento sindical e levadas à empresa como pleito, seja em uma época de negociação de acordo coletivo, seja fora da época de negociação de acordo coletivo, mas que via a importância e a necessidade de tratar desse tema. E foi assim que a gente foi evoluindo com o nosso plano, né? Ao longo do tempo, ano após ano, com melhorias e aumento da abrangência de serviços para além do previsto como mínimo pela ANS, né?
que às vezes fala lá que não está no rol de obrigações do plano de saúde oferecer tal tratamento, né? Mas aquele rol é mínimo, não é o máximo, né? Então, por isso que nós viemos aí, tivemos N fatos, como, por exemplo, a questão do implante dentário foi a partir das demandas que vinham dos trabalhadores, a questão do acompanhante também ser coberto, quando for internado, ter direito a um acompanhante coberto pelo plano, que antigamente não era, ou a cobertura, aí vindo mais para trás ainda, dos aposentados para dentro da MS, também tem essa demanda. Então, o plano 28 foi outro, benefício farmácia, e aí a gente poderia ficar aqui falando N Essa pontos disso. evolução dessas coisas que você está mencionando, é bom que se diga que veio por intermédio dessa comissão de saúde, né, que avançou ao longo dos anos, trazendo para dentro do plano. Aliás, um plano, diga-se de passagem, muito diferente dos planos de saúde, porque os planos de saúde, de uma maneira geral, desculpe fazer esse parênteses, eles são pessoais. Esse é mutualista, ele é igual ao nosso Petros, né? Todo mundo paga um pouco e todo mundo tem a possibilidade de utilizar tudo que o plano oferece, diferente dos planos privados, né? E alertar aqui nossos colegas que vão ver esse vídeo, que essa campanha, esse esclarecimento que nós estamos fazendo, é a campanha Voto Zero. É explicar para os nossos colegas por que não votar, por que não referendar essas atitudes que, isoladamente, a Petrobras tem tomado contra a gente. Não votem. Vamos deixar esses caras falando sozinhos. Não vamos dar o nosso endosso para ninguém. Vamos lá, continua. Não, com certeza. É bom sempre a gente reforçar isso, Ângelo. É. Então, todas essas melhorias vieram ao longo dos anos, não é tudo de um ano para o outro, cada ano é um tijolinho sendo construído e ainda tem muitos tijolos a serem colocados nesse muro. E do outro lado estava o Cláudio Costa, mas a gestão da empresa continua querendo vir com um trator derrubar esse muro que a gente construiu ao longo da nossa história, né, como categoria petroleira. Então, e a partir de então, em 2018, a empresa fez de 2018 para 2019, a empresa começou a fazer um pente fino em relação ao nosso acordo, com um grupo voltado para diminuir os custos da MS para a empresa, é óbvio, né? E ali que começou, por exemplo, a questão do equacionamento da MS, né? Que a gente passou, em 2019, foi o primeiro ano onde houve essa cobrança, porque no nosso acordo coletivo sempre esteve previsto aquela relação de custeio 70-30, né? 70% dos custos da empresa paga, 30% sempre foi a gente. E, historicamente, nós nunca pagamos 30%. Isso é público e notório. E sempre foi discutido com a empresa, e a empresa reconhecia esse papel não economicista do plano de saúde, né? E sim um papel social que ele tem para todos os trabalhadores, né? Então, por isso que nas gestões anteriores nunca houve uma cobrança em relação a isso, apesar de sempre estivesse previsto no acordo coletivo. Mas chegou a nova gestão, como falei, chegou aí o Cláudio da Costa e falou, ó, no acordo coletivo está 30%, eu quero 30%. Né? E aí começou a questão do equacionamento. Em 2019, a gente teve esse primeiro impacto, em 2020 veio novamente, e agora em 2021, novamente, nós estamos com a batalha jurídica em relação a isso, mas que ali foi o primeiro passo, né, de que, olha, vão haver mudanças no relacionamento da empresa com a MS, né? Que antes a MS era algo que era querido tanto pelos trabalhadores como também pela gestão da empresa. Agora, a nova gestão que entrou falou, não, a MS é uma coisa que eu não quero mais dentro da minha empresa, né? E aí veio, mais uma vez, esse gestor da Petrobras, até então gestor,
E, no meio dessa discussão da comissão da AMS de melhorias, surgiu esse pacote fechado que se chama APS, a Associação Petrobras Saúde, né? Onde a justificativa, e eu estava presente nesse momento, foi de que a gestão da AMS dentro da empresa como que eu posso dizer, limitava a atuação do gestor, porque se ele quisesse fazer uma licitação, se ele quisesse fazer uma compra, ele tinha que fazer uma licitação de acordo com as regras da licitação, que a Petrobras tem que seguir. Se ele quisesse contratar uma pessoa, ou tinha que ser por concurso público, ou então por um contrato que passava por licitação, tinha limitação de salário. Então, na visão da gestão da empresa, através do Cláudio Costa, ele queria ter flexibilidade. As palavras usadas eram essas. Eu preciso ser, para diminuir os custos, eu preciso poder contratar quem eu quiser, a empresa que eu quiser, sem fugindo das amarras da legislação e da fiscalização dos órgãos competentes. E isso é um primeiro ponto, porque é diferente de uma gerência dentro da Petrobras, diferente de uma fundação como a Petros, uma associação não é fiscalizada, não pode ser fiscalizada por nenhum órgão, nem pelo Ministério Público, nem pelo Tribunal de Contas, por ninguém. Então, não é submetido, né? Não é submetido a essas amarras legais, de aspecto legal, como a Petros, por exemplo, né? Sim, sim. Então, esse é o embrião da EPS, que era porque a gestão que entrou na empresa queria indicar quem quisesse, queria contratar a empresa que quisesse e pelo preço que quisesse. Então, esse é um primeiro ponto para a gente estar guardando na nossa memória do porquê que foi criada a APS. Nada tem em relação à redução de custo, melhoria de atendimento ou modernização do plano de saúde, como foi colocado. Então, isso foi dito e repetido pela gestão da empresa e está aí para comprovar como está sendo colocado, né? E aí foram contratados, depois, pessoas que tinham relacionamentos com esses gestores, né? E tinha uma equipe, na época, como é tudo, todo mundo aqui que é na empresa sabe, sempre é montado, quando vem um projeto novo, é montado um grupo de trabalho, um GT, né? Para poder pensar, planejar, ver se é viável, se não é viável. E não foi diferente. Quando veio essa encomenda da APS, foi montado um GT pelo RH da empresa, pela alta direção da empresa, para ver qual seria a melhor forma de gerir o plano de saúde. E esse primeiro GT chegou à conclusão de que a melhor forma de administrar um plano de saúde, como é a Petrobras, é mantendo a sua gestão pelo RH, da forma que era feita. Só que não era esse o resultado que era esperado. O Cláudio Costa queria, né? Exatamente. Esse GT foi desfeito, foi montado um segundo GT, onde chegou a resultados semelhantes, mas não iguais, e, no final das contas, foi mais uma vez alterada a sua composição, para finalmente surgir de que, não, olha, montar uma associação é a melhor ideia que a Petrobras já teve na vida. Então, essa foi esse primeiro, a segunda excrescência, né? Que é de, não, vamos montar, mesmo tendo os especialistas na Petrobras falando que, não recomendando essa alteração, foi feita, através disso, foi montada uma equipe de transição, né? Tinham gestores da MS, tinham gestores que iam lá, tanto do jurídico quanto da MS, que fizeram videozinhos aí falando, não, vai ser bom, vai trazer mudanças, vai trazer melhorias, vai ser mais flexível, mais ágil, mais moderno. Tudo isso poderia ser feito da mesma forma como sempre foi, mas era para dar depoimentos e tentar dar ar de veracidade a essa APS. E não obstante, a gente, óbvio, sempre foi contra essa gestão, porque também, como você falou no início, Ângelo, há uma figura, fazendo um parênteses aqui também, há essa imagem pré-concebida de que
os sindicalistas, não, vai na vontade do que dá na cabeça, né? E isso acaba achando, não é a vontade da categoria, é a vontade dos sindicalistas, não ouviu ninguém. E não, posso dar o exemplo aqui da federação, da FUP, onde todas as nossas decisões, a gente pode dar o discurso político em cima disso, mas é baseado em fundamentos técnicos, né? Hoje nós temos um instituto de pesquisa, que é o INEP, que conta com economistas, professores, doutores, para fazer essa análise macro na parte econômica. Nós temos atuários atuando, auxiliando as nossas atuações, nós temos médicos do trabalho, nós temos engenheiros de segurança. Então, todos advogados também especializados, tanto na área de plano de saúde, como também na área trabalhista, previdenciária e por aí vai, mas exatamente para que, quando nós vamos nos sentar, seja numa reunião com os petroleiros e petroleiras ou com a empresa, nós baseamos em dados, nós baseamos as nossas posições em cima da realidade disponível, e não acreditando no que a empresa nos passa, né? Ou inspiração, né? Ou inspiração. Quando a empresa fala, por exemplo, uma disputa que a gente tem em relação ao equacionamento do MS. Quando a empresa fala, deu um déficit de 80 milhões e eu quero que vocês paguem esse número. A gente, o economista, esses números estão certos? Ou você que é da área, que é médico, esse procedimento é dessa forma? E aí, em base os nossos questionamentos, e por isso a gente está nessa disputa, por não acreditar, porque antes era isso. A empresa falava o número e você acreditava ou não, né? Não tinha... Eu, por exemplo, sou de uma época de que nós acreditávamos naquilo que a empresa nos falava. Porque, normalmente, para os colegas da minha época, eu entrei na empresa 47 anos atrás, digamos, né? Em 1978, para ser mais exato, a gente acreditava na empresa. Não se contrapunha porque a empresa tratava a gente de forma correta. Então, foi isso que fez o grande espírito de corpo da Petrobras. E aí, deixa eu só acrescentar uma coisa que é público e notório entre todos que praticam e acompanham as questões da AMS, como você colocou muitíssimo bem, esses dois grupos de trabalho produziram 2 relatórios formais, né? Um deles provando por A mais B, o primeiro, né, que a melhor coisa que poderia existir era a AMS continuar como gerenciada pelo RH, né? Coisa que o Cláudio Costa não queria de jeito nenhum, porque a encomenda que ele tinha era outra, né? E o outro relatório que ele conseguiu produzir dizia, como você bem falou, quase a mesma coisa, só que dizia que se fizesse determinadas atitudes, determinadas coisas, poderia ser melhor, o que deu o gancho para que ele levasse a diretoria executiva ao conselho de administração da Petrobras e a toque de caixa, né, fosse implementada essa APS. E aí eu gostaria que você falasse um pouco como é que ela chegou até vocês, o estatuto e todas as questões equivocadas, vamos assim dizer, que constam do estatuto e que cerceiam a liberdade de participação e de decisão dos participantes da AMS. O primeiro, em relação ao estatuto, que aí já começa pela própria fundação da APS, né? Que a empresa sempre tergiversava quando chegava no ponto. E aí? Vocês formalizaram, criaram um CNPJ? Não, estamos vendo. Vou consultar o jurídico, não sei e tal. Isso foi por um tempo, até nós tomarmos a decisão de, a empresa está enrolando, tá? Vamos fazer uma pesquisa, uma busca ativa nos cartórios de registro de pessoas jurídicas, e lá descobrimos que que a empresa foi formada, a associação foi formada em setembro de 2019. Então, esse foi o primeiro ponto que, enquanto a gente estava discutindo
acordo coletivo, enquanto estava discutindo melhorias para o plano, a empresa já tinha feito uma assembleia, né, e montando a APS, colocando as regras que ela bem entendeu. Tanto que quem eram os representantes da Petrobras e da Transpetro nessa assembleia de fundação virou presidente. Então, aquele grupinho, teoricamente reunido, né, em uma mesma sala, falou: ó, vamos montar aqui e nós somos os gestores. Então, usaram aquela velha máxima: quem parte reparte, não escolhe a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. E é por isso que a gente está dizendo para você, queridíssimo amigo e colega petroleiro, não vote, voto zero para essa turma que preparou esse conjunto de ameaças à nossa AMS. Vamos lá, Rafael. E aí, a gente caminhando nisso, o Cataldo, a gente chegou no ano de 2020, com um fechamento contábil dessa tal associação, onde esses mesmos gestores, mesmo sem a APS estar funcionando ativamente, né, porque a APS oficialmente só começou a ser operacional em abril de 2021, né? Então, fechando o ano de 2020, esses gestores, mesmo a empresa, mesmo a associação não existindo para os trabalhadores, eles receberam cerca de R$400 mil. Isso, informação que está disponível no próprio site da APS, que foi o demonstrativo contábil da associação no ano de 2020. Então, já começa esse ponto. São empregados da Petrobras, são gestores da Petrobras, e além dessa parte, atuando na APS, ainda receberam essas somas consideráveis, né? Vamos assim dizer. Então, é o primeiro ponto desse questionamento. E depois foi a questão de transformando todos nós, só corrigindo o Ângelo, que eu falei que a APS foi montada em 2019, não, foi em 2020, tá? Foi em setembro de 2020. Então, de setembro a dezembro de 2020, esses gestores receberam esses valores e mesmo sem ter nenhuma atuação, né? Então, foi esse primeiro ponto. Poxa, se você já recebe da Petrobras, se você já tem a sua função gratificada, você ainda recebe a mais dessa APS. E aí entra um ponto que é o que a gente questiona, que, por exemplo, enquanto a gestão na AMS era gerida pelo RH, todos os custos administrativos eram cobertos pela empresa, né? A luz do escritório da gerência que funcionava, o telefone, a internet, o salário do trabalhador terceirizado, o sistema que era usado, era tudo dentro da estrutura da Petrobras. Só para você ter uma ideia, esses custos administrativos são de cerca de R$200 milhões. Então, esse valor, por mais que seja reduzido, como a Petrobras pode reduzimos em 10% os custos administrativos da MS. São 180 milhões que eram cobertos pela Petrobras e agora a gente vai ter que pagar. Então, esse é um outro ponto, né, que está tendo redução de custos para quem? Para a Petrobras. Não é para a Petrobras somente, não é para os trabalhadores, não são para os usuários. Então, esse é um ponto. Eu vou colocar nessa salada um outro aspecto que eu vou pedir seu comentário. Nesse conjunto de aspectos políticos, a gente vê que essa solução não foi uma solução técnica, uma solução boa, o melhor possível para a Petrobras e para os empregados. Foi uma solução política que atendia a determinadas orientações de cima, né, de fora da empresa. Tanto isso é verdade, aí eu vou pedir que você esclareça um pouco mais, que aqueles 10 bilhões que foram tirados lá da contabilidade da Petrobras, que estavam ali para garantir o custeio do plano Petrobras, viraram dividendos, né,
para os acionistas da Petrobras, né? E aí eu chamo a atenção disso, que é preciso que os nossos colegas entendam que essas coisas não acontecem assim por um acaso, que não se define, vamos reduzir custos e fazer o melhor para o empregado e para a própria Petrobras. Não, o mandatório é outro. Alguém vai lucrar muito com isso. E quem lucrou muito com isso foram os acionistas. E essa questão, aí você vai ajudar bastante, também está judicializada, não é isso, Rafael? Não, sim, Ângela, isso é importante porque se não fosse essas mudanças na MS que deram esse impacto bilionário no balanço da empresa, não haveria essa distribuição de dividendos da forma como foi, né? Nós na época conseguimos uma liminar, é bom, quem aí acompanhou na época, houve uma liminar na época suspendendo a Assembleia dos Acionistas e essa distribuição de dividendos, e é o que a gente fala que é a liminar que foi cassada mais rápida na história da justiça brasileira, porque Conta aí como é que foi, Rafael. não passou da hora do almoço, né? Então, nós tínhamos conseguido eliminar onde o juiz federal lá de Brasília determinava a suspensão da Assembleia de Acionistas e a consequente distribuição dos dividendos por todos os fatos narrados na ação e das provas levantadas. Teve todo um processo investigativo em cima disso, com testemunhas, áudios, fotos, enfim, um processo bem robusto, que o juiz não teve outra alternativa que não fosse... Evidências concretas, né? Exatamente, de conceder liminar, olha, tem fumaça nessa floresta aqui, vamos suspender e enquanto a gente consegue averiguar. Isso foi logo pela manhã e a Petrobras entrou com recurso por volta das 11 horas da manhã, então pedindo a reconsideração dessa liminar e, salvo engano, posso errar aqui em questão de números, então só me peço, mas só para ter uma noção da ordem de grandeza do tempo. Às 11h45, o juiz registra no sistema a reconsideração em cima disso, cassando a liminar que ele mesmo tinha concedido. E para você, 40, a Assembleia estava marcada para as 2h, né? Então, vamos supor que meio-dia saiu essa reconsideração, sendo que, se a gente for supor que a empresa entrou com recurso às 11 horas da manhã, né? Então, até o juiz ter ciência desse recurso não é automático, teoricamente, né? Então, tem que ser provocado e tal. A defesa da Petrobras são dezenas de páginas. Então, até a pessoa dar uma leitura naquilo tudo, demandaria algum tempo. E, além disso, redigir uma sentença revogando a sua própria decisão de 4 páginas, e tudo isso em 45 minutos, 1 hora no máximo. Então, tudo isso para permitir que ocorresse a Assembleia dos Acionistas e fosse aprovada a distribuição de dividendos. E aí entra no ponto que a gente sempre colocou, que é o seguinte: olha, esses valores que foram colocados no balanço da Petrobras são frágeis. Tanto é assim que ainda há algumas semanas atrás, por conta de toda a mobilização dos trabalhadores, a gente conseguiu sustar a resolução CGPA 23, né? A resolução CGPA 23 é aquela que alterava várias regras do plano de saúde e que a empresa utilizou essa resolução para calcular esses valores dentro do balanço. Então, agora, por exemplo, caindo a liminar, caindo a resolução CGPA 23, a empresa vai ter que recalcular esses valores. Só que os acionistas já receberam, ninguém vai devolver dinheiro, então vai entrar no balanço posterior. Deixa eu fazer agora a minha propaganda. É por isso e por outras que ainda você vai nos contar que a gente está fazendo essa campanha. Voto zero. Não vamos respaldar, não vamos dar o nosso de acordo
a esse conjunto de maldades, vamos chamar de maldades, né? De malfeitos que alguns gestores da empresa levaram outros gestores da empresa a fazer. Não vamos votar em ninguém, voto zero. Segue aí, Rafael. Não, e aí, voltando ao estatuto, né, a gente deu essa volta para poder lembrar de alguns fatos que ficam perdidos ao longo do tempo, a gente acaba esquecendo, então é sempre bom a gente. Agora a gente tem todos os capítulos da novela sendo mostrados, né? Acabava que, às vezes, ao longo do tempo, essa novela vai sendo construída e você vai descobrindo motivos para uma ação atual, o porquê que aconteceu, né? Então, agora a gente está conseguindo fazer uma narração mais completa com os motivos, né, de cada ação ocorrida. O quebra-cabeça vai ficando quase inteiro, né? Quase inteiro, exatamente. E aí, com esse estatuto que foi criado, né, o primeiro estatuto que foi criado, ele criou a função do associado, né? Antes da gente falar do associado, Ângela, é bom a gente colocar a mudança primeira que teve, que foi no papel da Petrobras e da Transpetro. Quando eu falar Petrobras, vamos nos referenciar como sistema Petrobras, que aí entra tudo, né? Para não ficar toda hora Petrobras e Transpetro. Mas quando a Petrobras criou esse estatuto, ela mudou uma figurazinha, uma única palavra, que para qualquer leitor leigo vai passar despercebida. Que qual é? A Petrobras, enquanto a AMS era gerida pelo RH, ela era mantenedora da AMS, né? A partir do momento que ela criou a APS, ela se transformou e ela se autotransformou em patrocinadora da APS. São palavras que têm sentidos semelhantes, mas guardam uma maldade bem significativa aí. E responsabilidade muito bem definida. Exatamente. Vamos ver. Mantenedora. Mantenedora, ela é obrigada em manter o plano. A mantenedora de um plano de saúde, vamos supor, por exemplo, deu um problema na TI da Petrobras, ela não conseguiu descontar 1 centavo de ninguém por 1 ano. Vamos supor essa situação hipotética. A Petrobras, como mantenedora, ela tem que manter o plano. Ela tem que continuar com os pagamentos, com as responsabilidades do plano de saúde e efetuar os pagamentos, porque ela é a mantenedora. E depois aí resolve como que vai ser esse valor não descontado, mas ela tem que manter o plano, os compromissos do plano. Então, esse é um primeiro cenário. Agora, ela passou a ser patrocinadora. E aí eu sempre faço uma alusão a um time de futebol, né? Quando uma empresa patrocina um time, ela vai lá e fala, ó, eu vou patrocinar e eu quero um espaço nas costas da camisa. Então, ela vai colocar lá a marquinha dela, vai pagar os seus milhões e vai ter a marca dela lá colocada. Agora, se o clube, o time de futebol, atrasar o salário dos jogadores, não pagar a água do estádio, não ter dinheiro para colocar gasolina no ônibus para levar a equipe para o jogo, a patrocinadora não tem nada com isso. Ela quer a marca dela na camisa. Então, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Muito bom exemplo, fácil para todo mundo entender. Então esse é a diferença básica entre mantenedora e patrocinadora. Uhum. E é isso que pode acontecer, né? Por exemplo, no nosso acordo coletivo hoje prevê que 60% dos custos é coberto pela Petrobras. Então, ela vai pagar os 60% e pronto. Os outros 40%, se não for coberto pelos funcionários, ela não tem mais nada a ver com isso. Faz mais um rateio para a gente pagar, né? Exatamente. Faz mais um rateio ou aquele ponto. Mesmo se não conseguir ter os valores, ela não tem obrigação nenhuma de cobrir esses valores para manter a qualidade do plano de saúde e os pagamentos aos fornecedores. Então, isso é uma mudança muito significativa para a gente, né? E, além disso, ela fez essa transferência de carteira automática de todos nós. São mais de 200 mil vidas entre os trabalhadores da ativa, titulares, aposentados e os seus dependentes, esposas, filhos, pais e mães, que estão nesse plano, né? Ela fez essa transferência para uma associação. Hoje, o Ângelo
é associado da APS, o Rafael é associado da APS, e ninguém me perguntou se eu quero ser associado da APS. Eu não assinei nenhuma fichinha lá para querendo que eu vá para a APS. Mas ela fez isso de forma unilateral, né? Isso é questionável em ponto disso. E também no seu próprio estatuto, ela criou as figuras do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. E aí a gente vai chegando aos dias de hoje, né? No Conselho Deliberativo, originalmente no Conselho Fiscal, ela colocou todos os seus indicados, né? Lembrando que o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal são funções previstas nesse tal estatuto que ela criou e são remunerados. Então, ela indicou aqueles amigos que ela queria que, dentro da sua flexibilidade, ela pudesse colocar como ela bem entendesse e que recebem por isso. E colocou regras, trazendo para uma suposta transparência e participação dos associados, no caso nós. Ela colocou, olha, essa é esse primeiro conselho de transição e vai ter uma eleição. Vamos ter uma eleição para poder escolher quem vão ser os representantes. E aí, das 5 vagas do Conselho Deliberativo, 2 vão ser eleitas. E 3 vão ser indicadas pela empresa. Ou seja, essa votação nunca vai dar empate, né? Para começar. Não tem nem a chance de ter um empate. E os peões aqui do outro lado nunca vão ganhar nada, sempre vão perder de 3-2, né? Já é um jogo que já está definido o placar. 5-0, né? Ou 5-0, né? Ou 5-0, dependendo de quem foi eleito. Então, esse foi o primeiro ponto. Olha, vocês vão estar, mas vocês vão estar lá simplesmente como espectadores. Porque ela colocou, para mudar o diretor, precisa da anuência da patrocinadora. Para mudar tal coisa, precisa da anuência da patrocinadora. Então, o Conselho Fiscal vai fazer o quê? O Conselho Deliberativo vai fazer o quê? Vai estar lá marionete. Vai ser marionete do... Na verdade, não é nem da diretoria da APS, mas sim da própria Petrobras, né? Exato. Então, permite fazer aqui uma interrupção. A Petrobras indica todos os diretores e o presidente, ganhando altíssimas fortunas contratadas ao mercado do jeito que ela quer. Indica 3 conselheiros do Conselho Deliberativo e 2 a gente elege. E indica 2 conselheiros fiscais e 1 a gente elege. Ou seja, de ponta a ponta, a Petrobras decide tudo. E nós pagamos, nós temos a obrigação e o direito de pagar, mas o direito de opinar, nós não temos. Não, esse é o primeiro ponto, né? E aí, dentro dessa regra que a patrocinadora colocou, a empresa colocou, para escolher os nossos representantes, né? Os representantes dos trabalhadores, a empresa não pode votar, só os associados. Mas como que ela fez para poder delimitar quem pode participar? Esse é o primeiro ponto. Você que trabalha na empresa, que atua que gosta do tema da MS, você pode se candidatar? Depende. Se você atende às regras que a Petrobras colocou por livre e espontânea vontade ou não. Que é o seguinte, para você poder ser candidato, primeiro, você tem que já ter atuado em determinadas áreas. Você tem que ter experiência na área ou jurídica, ou administrativa, contábil, financeira ou de saúde. São as 5 áreas. Então, se você, por exemplo, na Petrobras, você era um geólogo, você não pode atuar, você não pode participar do conselho da Petrobras. Ou engenheiro, por exemplo. Ou engenheiro, aí depende, né? Porque aquele depende, caiu na subjetividade da empresa, né? O que é uma área de administração? Administrador? Analista? Caiu numa área de subjetividade que é aqui também, né? Para poder saber. Então, e além disso, prevê que você tem que ter uma formação superior nessas mesmas atividades, nessas mesmas áreas de atuação. Então, como eu coloquei o exemplo, se você é geólogo,
você não vai poder estar colocando, porque não tem, você não está dentro dessas cinco áreas. Especialidades. Então, se você é um técnico de operações, um operador, se você era um operador na sua refinaria, na sua base, na sua plataforma, e você não tem uma área uma atuação, uma formação nessa área, você também não pode ser candidato. Então, isso entra no primeiro ponto, que é o seguinte: apesar da gente ter as mais de 200 mil vidas, são 100 e poucos mil titulares, né? O número agora me fugiu aqui da cabeça. 135 mil, se eu não me engano. Nós podemos afirmar, sem medo nenhum de errar, que mais da metade dos eleitores não pode se inscrever. Se a gente for pegar, desculpa, se a gente for pegar principalmente, deu um comichão aqui na garganta agora, eu só beber um cafezinho aqui para molhar um pouco a garganta. Desculpa, Anjo. Não, imagina. Se a gente for pegar pelo histórico na Petrobras, principalmente de 10 anos para trás, a grande massa de trabalhadores admitidos sempre foram de funções de nível médio técnico. As funções de nível superior sempre teve admissão, mas não era comparável aos profissionais da área operacional. E essa curva de 10 anos para cá passou a mudar. Hoje, nós temos mais trabalhadores da ativa dentro da Petrobras de nível superior do que de nível médio. E isso parece ser pouco, mas demonstra, inclusive, uma mudança na mentalidade da empresa. Nós estamos deixando de ser uma empresa de área operacional e passando a ser uma empresa de escritório. Então, esse é um ponto que a gente já vem estudando e acompanhando ao longo do tempo, mas que, no grosso dessas quase 200 mil vidas, a maioria dos trabalhadores não tem nível superior. A maioria dos eleitores, tanto da ativa quanto aposentados, os titulares, né, de cada plano são os eleitores. Eles não atuaram nessas áreas, porque a maioria era de área operacional antigamente. Então, limita. Você pode votar em quem você quiser, mas você não pode ser votado. Isso lembra ao início do período de eleições lá do nosso país, quando nem todos tinham direito ao... Aproveitando o ensejo, eu quero lembrar você, que você ainda não falou, pedir para você falar, que eu sei que você conhece. Fala sobre a quarentena, que é um grande impeditivo também de participação, por favor. Sim. Esse é um segundo ponto, né? O primeiro, no macro, para todo o universo de trabalhadores, é essa restrição de acordo com a sua formação e a sua experiência profissional. E isso é um ponto que nem sequer na Petros, que é o nosso plano de previdência, que administra bilhões de reais, na eleição dos seus conselhos, tem essa limitação. Então, esse é um primeiro ponto. E, como você bem colocou, também um objetivo é exatamente tirar a representação dos trabalhadores, e é bom deixar claro, porque quando a gente fala de dirigente sindical nada mais é do que um empregado da empresa que foi eleito pelos seus pares para representá-lo junto à empresa. Então, nós nada mais somos do que isso. E que de tempos em tempos há eleição em relação a isso, e sem restrições. Então, de formação ou diária. Então, é um primeiro ponto, que aí esse segundo ponto que a empresa colocou. Ora, vocês vão poder eleger 2 candidatos. Essas 2 vagas, pela regra que a empresa e a APS colocaram, você não pode, nos últimos 4 anos, ter exercido função de dirigente sindical. Ou seja, mesmo que há 3 anos atrás você tenha saído de uma direção sindical, ou seja, você é penalizado por ter sido escolhido entre os seus pares para representá-los perante a empresa e perante o governo, perante o judiciário e por aí vai. Então, esses representantes dos trabalhadores
tem essa primeira restrição, né, de não poder, nos últimos 4 anos, ter sido dirigente sindical. E aí a empresa ainda tentou dar o que eu falo que os gestores da empresa têm andado muito na Lapa, no Rio de Janeiro. Não sei para quem é aqui do Rio, sabe, a Lapa, que é o berço da malandragem, né? No Rio, os gestores da empresa têm andado para aprender um pouco com os malandros da Lapa, pelo jeito, porque eles tentam dar umas manobras que você olha, parece. Você não acredita que está em uma das maiores, se não a maior empresa do país, e os gestores fazendo isso, né? Aí eles colocaram o seguinte: olha, são 2 vagas, né? Então, qual é o raciocínio lógico que a gente pode fazer, Ângelo? Ou você que está nos assistindo? Olha, são 2 vagas, então vai ser eleito primeiro, segundo colocado, né? Porque são 2 vagas, então é o jeito mais democrático, vamos assim dizer, que os 2 mais votados sejam escolhidos. Mas ela, não, espera aí, não é assim. Vai ter, você no momento da inscrição, você vai ter que colocar se você quer concorrer à vaga 1 ou se você quer concorrer à vaga 2. Então, na vaga 1, não pode participar ninguém que seja dirigente sindical. E na vaga 2, pode se inscrever um dirigente sindical. Então, esse é um ponto que é uma excrescência, e aí entra nas malandragens do próprio estatuto, que ela colocou essa diferença no seguinte: você não pode, no momento da inscrição, você tem uma restrição, e no momento da posse você tem uma outra restrição, que e aí que foi colocado, olha, para você se inscrever, você não pode exercer função de dirigente sindical. Para você assumir, você não pode ter exercido nos últimos 4 anos. Então, eles colocaram, olha, na chapa 2, você, dirigente sindical, pode se inscrever. Mas se você ganhar, você vai ter que renunciar ao sindicato. E isso é uma confusão dentro do estatuto. E aí gerou qual excrescência? Nós temos 8 chapas antes disso, né? E aí chegou-se a essa regra eleitoral e chegou no momento da inscrição, né? E onde todos os trabalhadores, e isso é mérito de todos que participaram, o Ângelo ativamente, os Cabeças Brancas, a FUP, a FNP, a Federação dos Marítimos, os próprios trabalhadores que têm consciência também e entendem os riscos que estão sendo colocados, que é de tão óbvio que é o que está sendo colocado em relação ao plano, que, como eu coloquei lá no início, o nosso plano de saúde não é algo que mexe somente conosco, mexe com nossas famílias. Então, é algo que dá uma dupla atenção de todo e qualquer trabalhador. Onde foi aberto o período de inscrição e, pelas informações que chegaram até a gente, ninguém se inscreveu. Ninguém se inscreveu ou quis se inscrever e participar desse ponto. E aí a APS ela foi obrigada a prorrogar a eleição, né? Prorrogar a inscrição para a eleição. E aí é óbvio, a empresa se movimentou, né? E convocou ou exigiu que os seus gestores participassem desse processo. E, com isso, nós tivemos 9 chapas, 10 chapas inscritas, salvo engano, sendo 9 para o Conselho Deliberativo e 1 para o Conselho Fiscal. Ou seja, se ele mesmo votar só nele, ele já está eleito. Não, mas tem um detalhe que eu pensei que você ia falar. 8 para uma vaga. Sim, era o que eu ia falar agora. Para uma vaga e outro para outra vaga. Exatamente, era o que eu ia... Para 2 vagas, tem 1 em cada uma. Para uma segunda vaga, ou para a primeira, tem 8 inscritos, que a gente não sabe se ainda será barrado, né? Pode haver contestações. E de qualquer modo, como eu falei, como a empresa fez exatamente isso. Ela colocou na vaga 1
olha, quem se inscrever na vaga 1 ou gerente, meu gerente, meu cargo de confiança, você se inscreve aqui que você não vai concorrer com os sindicatos. Você vai estar concorrendo só entre a gente aqui e pronto, né? E aí foram 8 chapas inscritas, 8 duplas inscritas. E na vaga 2, que seria a vaga onde poderia alguém com influência, que seja o que fosse, que tivesse sido representante sindical, poderia estar se inscrevendo. Só teve uma vaga inscrita, só teve uma chapa inscrita, ou da mesma forma, se só ela mesmo votar, está garantido a posse, né? E no Conselho Fiscal, idem. Mas aí chega nesse ponto que levanta muitas dúvidas, onde, se não a totalidade, a grande maioria dessas chapas eram de pessoas que atuaram direta ou indiretamente para a criação da APS, né? Eram gestores da MS, eram representantes do jurídico, eram profissionais que atuaram nessa transição e que agora ou foram colocados para estarem participando. E chama muito a atenção em relação a isso, por conta de que serviu para demonstrar exatamente o quê? Que não atingiu a diversidade de perfis que a gente tem dentro da categoria petroleira, dentro dos eleitores, por conta das restrições que foram colocadas, que acabou, da mesma forma que na criação da APS, aqueles que participaram da Assembleia se autoproclamaram gestores e presidentes e diretores e conselheiros, agora aquele segundo grupo, que eram dos gestores que atuaram para fazer isso acontecer dentro da empresa, agora estão sendo colocados no Conselho Deliberativo. Então, mostra que tudo isso está dentro da mesma panela, né? Dentro da mesma receita. Dentro do esquema, né? Então, é uma preocupação que nos atinge, primeiro por conta de todo esse descalabro que foi colocado, e a indicação que está sendo colocada, como você bem frisou, é que nós, trabalhadores, não podemos participar desse processo eleitoral. Esse processo eleitoral é ilegítimo, é imoral e podemos dizer que está sendo feito de forma totalmente ilegal. E nós temos que reconhecer essa atuação e não participar dessa eleição, né? Assim como não nos inscrevemos, não vamos votar e não vamos reconhecer essa gestão que está sendo colocada. Então, esse é um ponto que a gente precisa falar em alto e bom som para que todos entendam os riscos que a gente está correndo nesse momento e que, como eu falei ao longo da fala, não é um ponto que é somente do nosso umbigo. Atinge as nossas esposas, atinge os nossos maridos, atinge os nossos filhos, os nossos pais e nossas mães. Então, é importante que a gente entenda o que está em risco com essa criação da APS, né, Ângelo? Então, acho que deu uma espera que eu vou te pedir uma última falinha e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar, porque eu vou tentar resumir tudo que você falou muito rapidamente, para pedir aos colegas para não votarem, não se manifestarem de forma nenhuma dando seu voto a quem quer que seja, porque seria endossar um conjunto de coisas equivocadas, erradas, ilegais até, que foram perpetradas desde a chegada à Petrobras do senhor Cláudio Costa, na gestão do Pedro Parente, se não me engano, né? Ou do Castelo Branco. Não, Castelo Branco. Do Castelo Branco, até que surgiu aquela denúncia que o colocou porta dos fundos afora da Petrobras. Então, é importante que todos os colegas percebam que não é uma questão aparentemente de administração apenas, é uma questão política. Política, sob o ponto de vista que amplo espectro, que está com pano de fundo a privatização da Petrobras
se desfazer de tudo e de todos que representam um custo para a Petrobras para poder distribuir dividendos aos acionistas. Ora, distribuir dividendos não é ruim. O problema é de que jeito a gente faz. E a gente viu que foi feito um equívoco grande, que está judicializado já. Eu queria que depois você falasse daquilo que já está judicializado, né? Em relação à criação e em relação à própria eleição da APS. Só queria lembrar que o Rafael aqui, aos colegas petroleiros que estão nos assistindo, é que o Rafael faz parte ativamente do conselho ou do grupo que acompanha a implementação de melhorias na AMS da Petrobras, estavam trabalhando de forma clara e nítida em termos de melhoria, quando sorrateiramente a Petrobras apareceu com a APS já registrada, surpreendendo a tudo, né? E a todos, né? A tudo porque ninguém esperava uma situação como essa, pois se esperavam melhorias que vinham sendo construídas ao longo do tempo, tijolinho por tijolinho, como você falou, e aí a Petrobras aparece em função dessa conjuntura política, dessas ideias exógenas, né, fora da Petrobras, para favorecer determinados grupos, isso está no alto dos processos, né? Favorecer determinados grupos, cria uma associação sem pedir anuência, sem falar com a outra parte, que somos nós, os interessados, que pagamos 50%, cria um estatuto que proíbe a maioria dos participantes dessa associação de participarem para serem votados, cria, dentro do próprio estatuto, uma quarentena que não se exige nem para votar em governador, senador, deputado, presidente. Em nenhum lugar dentro da legislação brasileira tem essa quarentena. Só para falar nessa questão de quarentena, desculpa te cortar, e até um fato que veio, para você ver a que nível é essa diferenciação em relação à quarentena. Nós temos uma ex-diretora da Petrobras, que é a Nelise, que era diretora de desinvestimento, se eu não me engano, saiu junto com o Castelo Branco há poucos meses, né? Tem poucos meses que saíram, e agora está assumindo no Conselho de Administração da Ipiranga. Então, que está comprando uma refinaria da Petrobras. Exatamente. Então, para a gente ver a diferença de quando é um representante da gestão e quando é um representante dos trabalhadores. São meses, ou quando há toda essa flexibilidade, outras são anos para poder estar atuando. Como se você a ser escolhido pelos seus pares dentro da empresa é algo proibitivo, cancerígeno, né? Algo que proibido e que prejudicial à gestão de alguma entidade, né? Muito boa lembrança, trazendo. Inclusive, eu estava lendo isso ontem no jornal O Globo, né? A questão da Annelise, né? Isso comprova a política equivocada de gestão da Petrobras, né? Para favorecer entidades externas, enquanto quando as entidades privadas vão ao mercado para ganhar espaço ocupado pela própria Petrobras, essa quarentena não existe. Ou seja, quem sai da Petrobras leva todas as informações da empresa para dentro da outra empresa e não tem problema nenhum. Então, eu estou fazendo esse resumo, estou buscando esse resumo para os nossos colegas que vão ver esse vídeo, para dizer para eles o seguinte: a gente não está pedindo a você para não votar, para não referendar, para não se manifestar, porque nós não queremos, porque nós não gostamos daqueles que se candidataram, ou simplesmente porque nós não concordamos, porque nós não podemos participar. Até eu poderia participar se quisesse, né? Mas não é por isso. É pelo conjunto da obra, né? É pelo conjunto de coisas erradas, né? Inclusive, do ponto de vista legal,
que tem sido feita neste processo, né? Você elencou assim na maior calma, na maior tranquilidade, o conjunto grave de quesitos que foram colocados, empecilhos ao longo do caminho, falta de transparência com o grupo que fazia a gestão e acompanhamento da AMS, esconder o estatuto para ninguém conhecer, só apresentar depois que tivesse a aprovação da diretoria, ou seja, tudo escondido, tudo na moita, para ninguém saber de nada, e quando ficar sabendo, já é fato consumado. Tudo Só corrigindo, Ângelo, eles só divulgaram o estatuto depois que nós publicizamos o estatuto. Pior ainda. Não foi porque isso foram meses depois da criação. Eu acompanhei essa história. O doutor Celson, que é o advogado da FUP, que conhece essa história melhor que ninguém, nós vamos trazer ele aqui para falar da parte jurídica dessa questão, conhece essa história melhor do que ninguém. Mas o importante é que a FNP, a FUP, né, que começou toda essa história de investigação, né, de pesquisa ativa, como você colocou, a contratação do doutor Celson, a coleta de evidências objetivas colocado em todos os processos, se eu não me engano, são 8 ou 10 processos, ou 12, né? Não sei bem o número, aí você vai me ajudar nesse número aí. Tudo isso para desmontar essa arquitetura malvada, essa arquitetura maléfica aos trabalhadores da Petrobras. A Petrobras, enquanto éramos jovens, como você Rafael, tirou o melhor de todos nós demos o melhor da gente para ela. Ela utilizou a AMS como atrativo para nos manter dentro da própria Petrobras. Eu utilizei muito a AMS, a minha família, todos nós usamos. Foi uma forma de reparar eventuais distorções salariais, às vezes, né? Então, a AMS era um atrativo a mais, né, que a Petrobras dava para permanecer dentro da empresa, além do salário, que durante muito tempo foi muito ruim e depois conseguiram acertar. E agora, como fechamento do caixão, né, como vão pegar na alça e vamos jogar todo mundo no rio, vem com essa aberração da natureza chamada APS. Nós questionamos, inclusive, a ética desses colegas, né, de se apresentarem como candidatos, tendo sido partícipes de todas as decisões que foram tomadas até aqui, e pedir voto. Eles ainda não estão pedindo, mas, com certeza, nós estamos fazendo exatamente o contrário, pedir para não votar em ninguém. Nós não excluímos nenhum deles, nós queremos que ninguém seja eleito, mas, como eles podem ser eleitos com o próprio voto, significa dizer o seguinte, em outros números, olha, é tão excrescente o que foi feito que a votação foi pífia, ou não houve nem 10% daqueles que poderiam votar, votaram. E uma coisa que interessa a todos. Então, prezado colega, amigo petroleiro, que você está vendo aqui, um jovem Rafael, pai de 3 filhos ou mais filhos, Rafael? 4, são 4. 4 filhos. Eu tenho um prazer enorme em conversar com o Rafael, porque é um jovem, é lutador, é inteligente, conhece a Petrobras como pouco, se dedica à defesa dos trabalhadores, conhece muito do assunto AMS e da Petros, e ele vai agora fazer o relato final para a gente das questões legais que impactam sobremaneira a APS, e depois disso a gente vai de novo pedir para você: não vote, não compactue com essa enganação, não dê respaldo a todos os feitos errados que foram feitos até agora. Vote simplesmente, ou melhor, não vote, simplesmente esqueça que essa votação existe. Fael, conta para a gente, de forma resumida, é claro, essas ações todas estão na Justiça, o que estão pedindo. Não, então, primeiro nessa questão da eleição, que a gente está colocando é que
como você bem falou, não adianta a gente escolher a maçã mais bonitinha, mais vermelhinha na árvore, porque a árvore está podre, a árvore está doente. Então, por mais que tenha essa aparência de saudável, de que é o melhor para você, a APS não é. Tanto por isso que nós temos diversas ações jurídicas, são, salvo engano, 8 ações relacionadas à criação da APS, mas eu posso estar aqui sendo equivocado, porque além da FUB também tem as ações que a FNP entrou. Isso. Então, tem outras ações também que foram A entradas. FNP, então, a FUP, a FNP, e Sindimar e FENASP. Isso. Então, a gente pode dizer que é mais de uma dezena de ações questionando, inicialmente, as primeiras ações, a criação da própria PS, né? A fundação, a forma como foi construído esse plano e em diversos aspectos nós temos, além das ações judiciais em si, tem denúncia no Ministério Público, tem denúncia na CVM, tem denúncia na ANS. na ANS, tem denúncia em todos os órgãos possíveis em relação, cada uma dentro de um foco específico da criação, porque é uma excrescência multidisciplinar, vamos dizer assim, de tantos crimes, de tantos erros, de quantos absurdos foram consumidos que tinha para denunciar para todo mundo, né? De acordo com denúncia para todos, né? Para todos, né? Então, esse é um primeiro ponto. Também, após isso, dentro desse processo eleitoral, as federações também entraram e estão entrando ainda também com ações questionando essas regras colocadas em relação à escolha, porque é um nível, primeiro, que não nos ouviu, que eu falo não nos ouviu, não é instituição sindicato, não ouviu os trabalhadores. Porque, só para a gente dar um exemplo, quando eles criaram a APS, eles fizeram uma suposta eleição lá, colocando no site da MS, na época, escolha qual é o nome da nova associação. E deram lá 3 ou 4 opções pré-estabelecidas deles, da gestão da empresa. E menos de, acho que 3% dos trabalhadores votaram nessa eleição que ensejou nesse nome, APS, né? Então, ainda por cima, a gente tem a ANS, e às vezes a gente tem que enfatizar a letra por conta da similaridade sonora, né? A gente tem a ANS, que é o órgão do governo, a gente tem a AMS, que é o nosso plano de saúde, o nosso benefício, e a gente tem a APS, que é essa associação que foi criada. Então, às vezes, até a gente mesmo se confunde aqui de como vai falar. E, então, a gente tem as ações agora questionando esse processo de escolha, tanto na parte do estatuto por ter delimitado os seus concorrentes, não é justo, não é certo. Como eu falei lá no início da live, nem a Petros, eu enfatizo isso porque nem a Petros, que administra bilhões de reais do nosso futuro e do presente de todos os aposentados, tem restrições como essa APS está colocando para escolher um conselho deliberativo para tratar do seu plano de saúde. Então, é um ponto que a gente tem colocado. Então, a gente tem aí, a gente está esperançoso de conseguir pelo menos um pedido, uma decisão liminar positiva a qualquer momento, para que seja extinguida essa eleição. É difícil, porque, como a gente viu, como eu dei o exemplo da liminar instantânea que saiu. A liminar de flash. A liminar de flash que foi, a gente sabe da influência que a Petrobras, só o próprio peso da instituição, né, da Petrobras como um nome, é um peso. Então, o judiciário não é totalmente técnico, o judiciário também um ente político. Isso é bom a gente deixar claro, que anda aos sabores da política,
Então, é importante a gente saber disso. Então, não nos enganemos. Isso tudo que está sendo feito, Ângelo, a gente sabe que não é solucionativo do problema, não sei nem se essa palavra existe, mas ela não vai resolver o problema da PS, porque aquela questão mesmo que a gente impeça de ter a eleição, o Conselho Deliberativo vai ficar com os 5 indicados pela empresa. Vai estar lá os mesmos indicados pela empresa, que eles vão ter um mandato esticado. Mas dá uma sinalização clara de que nós, trabalhadores, nós que somos associados, nós que pagamos esse plano, não concordamos com o que está sendo feito. Isso. Então, esse é um ponto muito importante, deixar esse posicionamento. Isso. E, salvo engano, uma das ações, pelo menos uma das ações, se houver por parte do Judiciário um sinal positivo, ao considerar nula as eleições, ela também impacta na própria criação da APS, pois ela não pode funcionar sem o Conselho Deliberativo com a participação dos empregados, tendo em vista que nós somos parte do problema e da solução do problema. Nós pagamos 60% dessa APS. 40%, quer dizer, né? Nós pagamos 40%. Então, nós temos que nos defender. Se não temos meios de nos defender, para tudo e vamos rever essa questão. É o que a gente espera. Sim, sim, mas como eu estou falando, esse ponto. A empresa pode achar alternativa para tudo conciliado com o judiciário. A gente também não pode colocar como se, não, vamos ganhar. O que pode acontecer até da justiça chegar e negar todas as ações. Sim. É possível. Então, é um ponto que a gente colocar que isso tudo a gente só vai conseguir ter um impacto real em relação à APS, e isso tudo que a gente está fazendo é para segurar, para estancar esses ataques que nós estamos sofrendo dia após dia no nosso plano de saúde, nos nossos benefícios e por aí vai. Mas que isso tudo só vai conseguir ser melhor trabalhado quando nós conseguimos, primeiro, ter uma possibilidade de pressão real, e aí é uma opinião pessoal minha, não falo aqui pela instituição, enquanto a gente não conseguir fazer uma pressão presencial, enquanto nós não conseguimos fazer um incômodo real para essa gestão da empresa, ela vai ainda ficar muito confortável de propor alterações que sejam prejudiciais para nós trabalhadores. Porque o que eu já ouvi de gestor da empresa é o que? É mais um abaixo-assinado online? É mais um... Não tem efetividade real nesse ponto. O que não quer dizer também que nós não tenhamos que usar essas ferramentas para poder pressionar, mas que elas têm uma atuação limitada, efetiva, né? Então, essa necessidade, primeiro, de todos estarem vacinados, todos estarem se preparando, que a gente fala, está na hora de colocar a faca para afiar, para amolar, começar a tirar o pó da armadura, começar a colocar, porque está na hora de voltar para a rua. Está na hora da gente se preparar para poder voltar para a rua e fazer uma pressão e uma mobilização efetiva, porque é o que nos cabe, é o que nos resta, além de toda a disputa judicial, de toda a disputa de influência legislativa, seja o que for, nada substitui a pressão dos trabalhadores, seja aposentado, seja da ativa, e se nós não nos mobilizarmos pela nossa saúde, pela saúde dos nossos filhos, pela saúde dos nossos entes queridos, sinceramente, eu não sei mais o que pode ser um motivador para uma mobilização. Eu acrescento aí, se nós velhinhos já aposentados não formos para a rua ajudar quem ainda está trabalhando, também teremos menos chance de ver os nossos direitos respeitados. É por isso que eu sempre encerro os vídeos dizendo, olha, compartilhe esse vídeo com teus colegas e amigos, assine o canal. Não é assinar o canal porque eu vou ganhar 10 centavos a mais ou 20 a mais, eu não ganho absolutamente nada com isso.
mas é importante por conta da comunicação que se estabelece entre os iguais, porque muita gente não vai a uma reunião, não participa de grupo nenhum, e o vídeo, este vídeo e muitos outros, estão sempre disponíveis no canal e ele pode assistir quanto quiser. Tem vídeo aqui que já foi assistido por 7.000 pessoas. Isso é reconfortante, porque a intenção é exatamente essa, fazer as informações chegar a um número cada vez maior de colegas da ativa e aposentados e evidenciar para eles por que optar por uma coisa ou por outra, por que não votar. O porquê não votar, o Rafael nos colocou assim com uma clareza cristalina, com muita calma, como o jeitão dele enseja a gente ver, e demonstrou todas as sequelas que a gente pode ter, os erros que já foram identificados e já estão judicializados, e tudo isso nos motiva a dizer para você, colega petroleiro, amigo petroleiro, quando eu falo petroleiro, eu digo homens e mulheres, eu sou da antiga, eu não falo petroleiros e petroleiros, eu falo colegas petroleiros, homens e mulheres. Enfim, não podemos votar, não temos que votar, não temos nenhuma razão objetiva que nos faça entender que é bom votar. Não, todas as evidências que temos nos indicam uma única coisa: não temos que votar em ninguém. Rafael, eu sei que você vai complementar, como já passamos de 1h30, vamos terminar. Eu vou pedir a você para você finalizar. Te agradeço muitíssimo a tua calma, a sua sabedoria. O que você conhece é muito importante para quem ouviu e para quem vai ouvir. Eu queria que você complementasse o que você tem para nos dizer e fizesse a sua despedida para a gente fechar esse papo importantíssimo. Não, Ângelo, primeiramente, eu mais uma vez agradecer o seu convite para esse bate-papo, é fundamental, e é uma das melhores formas que a gente tem, como eu coloquei, de afiar as nossas armas, de limpar os nossos escudos, que é através da informação. Sim. Hoje, nessa pandemia, enquanto a gente está nessa de vamos nos preparar para os encontros presenciais, um ponto fundamental que a gente tem hoje é da informação, porque diante de todo esse ataque de informação, internet, WhatsApp, televisão, celular, tanto fonte de informação que muitos de nós, da nossa categoria, acabam não se informando, estão procurando, não sabendo o que está acontecendo do seu lado, o que está acontecendo com você, através dos ataques, dos direitos que você está correndo risco. Então, a gente precisa passar essa informação. Então, de pegar esse vídeo, como você colocou aí, compartilhar, passa para aquele colega que trabalhou com você no seu setor, que se aposentou, que você tem contato, passa para a sua equipe da sua gerência, se você é da ativa, e conheça o que está em risco. Como eu coloquei a figura, não acredite naquela maçã vermelhinha bonitinha, porque a árvore está podre. Então, a gente precisa passar essa informação para que todos saibam o que está acontecendo, e esses espaços, como os vídeos, são fundamentais nesse momento. Então, agradecer pela sua iniciativa, agradecer a você também que está nos assistindo, que está aí há quase 1h30 ouvindo os dois caras aqui falando sobre esse ponto, que às vezes pode parecer, e lá vão lá, vai lá de novo reclamando contra alguma coisa. Não, é porque é um assunto mesmo delicado que a gente precisa passar, precisa conversar. E até mesmo, se você que está nos assistindo, que está aí assistindo os demais vídeos do ano, se não concordar, a gente precisa dialogar. A gente precisa conversar e entender esses outros pontos de vista, que é o que a gente tem feito nesse tempo todo, é o nosso papel, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente precisa ouvir cada um para a gente poder estar juntando o que está sendo ouvido e falar, né? Então, é fundamental todo mundo. E esse recado final: não vote, não participe desse processo, não
compartilha a empresa, ela tem pego agora de mandar para o celular, mandar para o seu e-mail, mandar uma cartinha bonitinha para você, falando que vai ser tudo mil maravilhas. Não acredite, não vote. E tenha certeza de que, para concluir, Ângelo, a gente, ano que vem, nós temos discussão do acordo coletivo. Para quem aí não se atentou, é o nosso acordo coletivo que garante o nosso plano de saúde. É através dele que nós conseguimos manter um plano de saúde com um mínimo de qualidade, com um mínimo de respeito a cada um de nós, por mais que tentem tirar isso da gente. Então, nós precisaremos estar atentos. Ano que vem é ano de discussão de pauta cheia do acordo coletivo e, como não poderia ser diferente, vai casar com o processo eleitoral. Então, que também vai ser fundamental que cada uma de vocês entendam que a maior assembleia que nós vamos ter antes da discussão do acordo coletivo vai ser na frente das urnas, que cada um vai ter que dar o seu voto. Se quer ter uma chance de resgatar, se quer ter uma chance de mudar o que está sendo colocado em relação aos nossos benefícios, ou se vai querer continuar essa disputa que é cansativa para todas nós, mas nós estamos aqui para isso, né? Ninguém aqui vai esmorecer, ou se vai querer manter essa mesma equipe, essa mesma discussão que a gente tem contra aqueles que querem tirar os nossos direitos conquistados aí a duras penas. Então, essa é a maior das assembleias. Esse mesmo modelo econômico, não é isso? Exatamente. Então, essa é a maior das assembleias que nós vamos ter e a maior escolha que nós vamos ter que fazer, que vai ser em frente às urnas eletrônicas e, posteriormente, nós vamos ter que discutir e disputar, mais uma vez, o nosso acordo coletivo, que, reiterando, é o que vai garantir os nossos direitos ou não, dependendo da correlação de força. Por isso que também, para isso, vai precisar estar todo mundo pressionando para que a gente consiga tem que estar mobilizado, né? Exatamente, para o bem e para o mal. Sim, não tem jeito. Tem que estar mobilizado. Você falou ainda há pouco em Cabeças Brancas. O movimento dos Cabeças Brancas surgiu assim de forma espontânea. Hoje tem mais de um grupo, inclusive tem um que o Rick trabalha, que é o Mobilização Cabeças Brancas, tem outros colegas, CBADM, e tem um muito maior, que, na verdade, não é uma coisa assim organizada, mas é espontânea, que é um movimento de cada um de nós, né, de todos os aposentados de cabelinho branco, né, que vai fazer acontecer, que se manifesta aqui e ali e que apoia irrestritamente os sindicatos e as federações, porque conhece e sabe que são eles que nos representam. Se a gente não está de acordo com o que o Rafael diz, ou que o PC ou a da Edson fala, não tem problema. Na próxima eleição, a gente pode votar contra eles e colocar outras pessoas no local, né? Mas a instituição, o sindicato, é o que ainda resguarda os nossos direitos. Por isso, é muito, mas muito importante ser sindicalizado, apoiar os sindicatos, ir às assembleias dos sindicatos, seja virtual ou presencial, discutir com os nossos colegas, ter o prazer de contrariar o Rafael, quando for o caso, ou concordar com ele. No meu caso, eu particularmente concordo com as teses que ele defende, são as minhas também, e pedir a você, colega petroleiro, que não vote, não participe desse processo absolutamente contrário aos interesses da Petrobras, inclusive da Petrobras, aos nossos interesses, aos interesses do Brasil, né? Esse processo é muito maior do que uma simples associação. Compartilhe esse vídeo com colegas e amigos petroleiros, assine esse canal, ele é absolutamente gratuito, ele tem uma única função. Eu estou me dedicando a ele de corpo e alma para servir de ponte entre aqueles colegas que discutem, que conhecem, que participam, e aqueles que não têm essa possibilidade por diferentes razões. E trazer aqui, a quem eu agradeço de novo, colegas como o Rafael, não apenas pelo que ele conhece, mas pela luta dele, e eu espero que
nas próximas eleições que a gente tem, que vem a ter para nos representar junto a Petros ou junto a qualquer outra entidade para defender os nossos direitos, o Rafael seja eleito, porque não é apenas mais um petroleiro, é um cara, é uma pessoa, é um profissional que se dedica a defender os direitos dos colegas petroleiros, homens e mulheres que fizeram uma das maiores empresas de petróleo do mundo e que Deus há de permitir que vai sobreviver a esse tufão de modelo econômico preconizado pelo Paulo Guedes, pelo mercado e, sobretudo, mudar para que todos os brasileiros possamos ter fé e confiança num Brasil melhor para os 4 filhos do Rafael, para os meus netos, para os filhos de vocês, para os netos de vocês. A gente precisa de um Brasil forte, de um Brasil decente, de um Brasil honesto e de um Brasil, acima de tudo, trabalhador. A única coisa que produz riqueza é o trabalho, a não ser que a gente ganhe a loteria, mas aí complica, né? Então, vamos trabalhar com afinco, com honestidade e com empenho. Rafael, muita sorte para você, muitas felicidades para a tua família, para o teu trabalho e, por favor, continue na luta, que nós dependemos da sua luta e de colegas iguais a vocês, igual a você, aliás, que defendem os nossos direitos. Fica com você as palavras, ficam contigo as palavras finais, Rafael. Não, Ângela, eu só tenho a agradecer e replicar, né? A gente, esse é o espírito da categoria petroleira. Petroleiro é isso, né? Não é só o sindicato, não é porque a gente não tem o direito hoje de se acomodar. Então, de simplesmente sentar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diz o Raul Seixas. A gente precisa estar sempre Meu grande ídolo. Então, é sempre uma disputa, é sempre um embate, e que todos nós, petroleiros, estão na nossa essência. Nós somos uma categoria onde cada trabalhador é um formador de opinião. Cada trabalhador é um representante de um pensamento. E nós um multiplicador, né? Na qualidade, a gente fala, então, um multiplicador. Então, esse é o nosso papel, né? E respeitando todos aqueles que nos passaram dentro da empresa, respeitando todos aqueles que vão passar depois da gente dentro da empresa, que a gente tem não só o direito, mas o dever de estar fazendo essa briga aí e contando com o apoio de cada um e cada uma de vocês que está nos assistindo também. E esse trabalho fenomenal aí que você faz de estar ajudando nessa parte da informação. Isso é impagável, isso é algo que tem que ser mais do que valorizado, precisa ser multiplicado. A gente queria ter 10 Ângelos Cataldo produzindo material, produzindo vídeo, e a gente está nessa. Mas, com certeza, essa é uma semente. Vamos juntos, então? Vamos dizer não. Vamos juntos. Não à eleição. Não à APS. Não à APS. Não vamos votar. Isso aí. A gente não combinou. Um abraço. Não combinamos, mas de qualquer modo o recado é dado. Não vote, não participe e entenda o que está em jogo nessa eleição. Muito obrigado, Rafael. Deus proteja a todos nós. Muita saúde a todos que vão nos assistir e, em particular, a você. Deus acompanhe a sua caminhada e proteja a todos nós. Grande abraço. Amém. É nóis.